Olá, pessoal, tá começando o primeiro episódio da primeira temporada do Corpo Cast, o podcast da Clínica Corpo. E para esse primeiro episódio, tô aqui com uma presença ilustre, né? Doutor André Silveira. O currículo do homem aqui é grande, rapaz. Formado na Escola Baiana de Medicina e Saúde, fez residência na Universidade Federal do Ceará, fez a subespecialização em cirurgia de pé e tornozelo na Santa Casa da Bahia. Fez também especialização em medicina esportiva pela USP, certo? Hoje, chefe do serviço de cirurgia de pé e tornozelo da Clínica Corpo, do Hospital Monte Clínico, do Hospital São Camilo e também da Universidade Federal do Ceará. Atualmente, o nosso diretor técnico lá na Clínica Corpo é o doutor André Silveira, aí, marido da doutora Lígia Mota, pai, grande pai do Eduardo e da Letícia. Seja bem-vindo, doutor André. Prazer ter você aqui. Valeu, Celso, muito obrigado. E vamos lá começar a conversar um pouquinho, né? Começar a me apresentar aqui para a gente ter essa conversa e poder fazer com que os meus pacientes me conheçam melhor, né? Conheçam mais, me conheçam e conheçam o nosso serviço da Clínica Corpo, principalmente. Bacana, cara. Cara, muito bom ter você aqui. E queria começar nosso papo justamente falando, não falando de medicina, falando fora da medicina, né? Quem é o André Silveira fora da medicina, fora do consultório médico? O André Silveira é um cara bem descontraído, né? Eu costumo dizer que eu sou dentro do consultório hoje como eu sou na minha vida, certo? No começo da profissão, a gente às vezes se preocupa um pouquinho em tentar mudar a forma de agir, tentar parecer mais sério, mais velho, né, para poder ganhar a confiança dos pacientes. Mas à medida que os anos vão passando, isso vai mudando, né? Você vai cada vez agindo mais naturalmente, do seu jeito, tratando os pacientes como você trata todo mundo no seu dia a dia, né? Explicando, no meu caso, eu explico as coisas de forma mais bem contraída, né? Fico bem descontraída, desculpe, de forma mais bem descontraída. Tento ser, eu sou um objetivo, né? Costumo dizer que eu sou bem objetivo, né? Tento orientar bem, direcionar os pacientes para tomarem suas decisões e fazer a coisa ser mais leve, né? Que eu acho que a pessoa, quando está na sua frente, ela está com um problema, com a necessidade, com a dor. Então, quando você deixa o paciente se sentindo melhor, eu acho que tudo tende a correr de forma mais tranquila. Sim, sim, sim. E Andrezão, me conta um pouco então, o que é que tu gosta de fazer fora da medicina? O que é que você faz? Eu vejo ali, né, pra quem não sabe, atuo dentro da clínica Corpo, eu vejo você ali às vezes, hoje não tanto, mas antigamente via você ali muitas vezes vindo depois de um surfzinho. O que é que tu gosta de fazer nas horas vagas ali? Eu gosto de esportes, né? Gosto bastante. Hum. Eu surfo, até que tô meio parado esses tempos, né? Por conta, às vezes, do trabalho consome um pouquinho mais, você tem que optar, às vezes, por uma coisa ou outra, mas gosto de surfar e às vezes eu faço isso bem cedo, né? Normalmente eu começo meu consultório ali 9 horas da manhã, então antes 5h30, 6 horas eu vou pra praia para tentar ficar livre umas 7, 7h30, certo? E tentar começar a me organizar para começar o dia. Mas hoje o que eu tô fazendo com maior frequência é indo pra academia mesmo, né? Porque eu Uhum. acho que a gente tem que dar exemplo para os pacientes, né? A gente cobra tanto que faça alguma atividade física, tudo, para ganho de massa. Então, eu costumo para academia pelo menos 4, 5 vezes por semana eu tenho ido para academia. E Mas- sempre pela manhã, né? Eu tento ir para academia cedo para poder começar o dia já disposto e realmente faz uma diferença, certo? Mas hoje, eu acho que eu vou falar do meu maior hobby hoje é viagem. Eu, capaz, eu tenho um tempinho livre ali, arrumo uma semaninha mais tranquila, tento viajar com minha esposa, com meus filhos. Passe ao máximo que der. Eu tô hoje, acabo uma viagem procurando outra já, outro É? lugar para ir. Mas virou tipo aqueles mochileiros com objetivo, bota o mapa em casa e vai escolhendo os destinos e vai marcando. Rapaz, meu objetivo hoje, que eu conversei com a minha esposa, é a gente ir para os lugares mais longe, mais distantes que a gente pode ir, né? Porque eu digo, olha, enquanto a gente é jovem, que tem gás, pega aquele voo lá de 13, 14 horas e vai para longe, porque daqui a um tempo você vai querer ficar mais por perto, né? Ah, interessante. Já conheceu o que já, Andrezão? Rapaz, eu já conheci alguns países da Europa, né? Conheço a Hum. Espanha, conheço Portugal, conheço Holanda. Aqui na América do Sul, Hum. conheço a Argentina, conheço o Chile, conheço o México na América Central, Estados Unidos do Norte. Fui recentemente para Tailândia, aí conheci Maldivas, certo? Tem alguns projetos, né? Algumas. O homem é viajado, o homem é viajado. Cara, bacana, legal.
E agora, trazendo de volta para o mundo da medicina, eu queria contextualizar um pouco como foi que... Aquela pergunta clichê. Como foi que tu escolheu medicina? Rapaz, Celso é interessante, sabe? Quando eu tava no colégio, né, na época de colégio, meu pai é engenheiro civil. Então, durante um Hum. bom tempo, pensei em fazer engenharia, né? Aí eu até brinco que eu me traumatizei quando estudei produtos notáveis na sétima série, pra ver como marcou, né? Eu disse, rapaz, isso aqui não é muito legal, não. Ficar com esses números o tempo todo aqui na frente. E eu gostava, sempre fui muito bom em matemática, ganhei medalha em Olimpíada de matemática, né? Mas depois fiquei entre fazer duas coisas bem distintas, né? Pensei em fazer administração de empresas, né? Que hoje eu acho que até é uma coisa que me leva a estar um pouquinho à frente da clínica corpo hoje, né? Na direção técnica, ou medicina. Aí, meus pais, na verdade, meu pai, minha mãe é contador, meu pai é engenheiro civil. Eles nunca influenciaram muito na escolha, não. Sempre me deixaram bem à vontade. Eu tenho dois irmãos, um é formado em computação, hoje é um funcionário, um cargo alto do Banco do Nordeste. E a minha irmã arquiteta, já tem o escritório dela, tudo. Então, assim, meu pai é Hum. engenheiro, minha mãe contadora, minha irmã arquiteta, meu irmão formado em ciência e computação e eu médico, né? Pra ver como Não, cada um foi pra um lado. cada um por um lado. Não, mas não tinha essa influência em casa de, vamos fazer, vai fazer medicina, vai fazer isso, aquilo. Não tinha, eu tenho tios, né? Tios e tias, alguns médicos, mas eu acho que foi muito de conhecer a Hum. profissão mesmo, né? De ver como funcionava, me interessei. Então, na hora de tomar a decisão, eu digo, não, isso aqui eu vou para esse lado mesmo. Eu acho que pelo convívio com pessoas, né? Eu acho que eu não viveria bem, né? Não é uma coisa que eu gostaria de fazer, ficar dentro do escritório trancado, fazendo aquele trabalho ali. Eu tenho que lidar com gente dia a dia. E assim, pessoas diferentes, com histórias diferentes. Meu dia é muito dinâmico, né? Então, Entendi. aquela coisa de você estar no consultório, corre para um hospital, ajuda na gestão da clínica, vai para uma cirurgia. Então, acaba que isso me move bastante. A rotina não tem essa rotina batida, né? De escritório. Não, de jeito nenhum. A minha rotina é não ter rotina. Uma curiosidade que eu fiquei aqui é que tu foi fazer faculdade na Bahia, né? Quando tu decidiu, como foi essa escolha e esse processo de ir para um outro estado fazer medicina? Pronto. Eu fiz vestibular aqui a primeira vez, né? Não passei. E quando eu fui tentar de Uhum. novo, um grande amigo meu, né? Que meu pai trabalhou com a família dele anos, muitos anos, na construtora, e ele estava em Salvador. Aí ele ficou aquela coisa, a família, pô, faz prova lá, e na época não tinha prova aqui no meio do ano, né? A prova era todo final de ano. Acabou que eu fiz a prova no meio do ano e passei. Foi até na época, eu até falava bem que eu nem. Quando eu passei no vestibular, não foi aquela felicidade grande, né? Que eu disse, pô, vou sair de casa. Não pensava em sair de casa. Isso não estava Ah, no meu roteiro, né? Apesar de dizer que eu não gosto de rotina, minhas coisas são muito bem organizadas e bem programadas. Então, já tinha na minha cabeça que eu ia fazer minha faculdade, tudo, me organizar, ficar por aqui. E aí passei, né? É quando eu passei com aquela pressão, pô, você vai deixar passar a chance? Minha faculdade lá é uma faculdade muito antiga, ela é da idade da Universidade Federal do Ceará, né? então Então já foi tinha uma uma, tradição grande de medicina lá, uma né? tradição grande, uma faculdade bem conceituada, muito bem conceituada lá. Aí acabei indo, né? Depois vou até esse meu amigo lá, já foi uma facilidade, já me recebeu. Fiz os 6 anos de faculdade lá, né? Voltei já para residência, aí eu voltei para cá. Eu até falar meus amigos, a única certeza que eu tenho da minha vida aqui de médico é que eu volto para Fortaleza. Não fico longe de casa, não. Eu sou muito apegado à minha família, meus pais, nem se fala. Então não tinha chance de eu ficar longe deles, não. Digo, eu volto. E assim eu fiz. Acabei, corri de volta para cá. E como foi essa experiência de fazer faculdade fora, longe da família? Celso foi muito bom, sabe? Eu acho que me acrescentou muita coisa, mas eu já sempre fui muito resolutivo nas minhas coisas, apesar de ser muito ligado a meus pais, eu acho que eu nunca tive uma dependência muito grande, né? Então, assim, viver só foi uma coisa a mais pra mim. Eu não tenho como alguns amigos meus falam que é uma grande experiência que mudou muito a cabeça, realmente muda. Mas eu acho que quando você tem uma programação, né, já do que você vai fazer, eu acho que isso não interfere tanto, mas interfere, né? Eu, de lá, quando eu voltei, você volta com outras amizades, né? Você cria vínculos diferentes. Eu tenho grandes amigos lá que você aprende muito com eles, né? Você vê coisas que não veria aqui. Eu acho que, na verdade, você nunca dá para comparar como se teria sido a vida 6 anos aqui, 6 anos lá. Mas lá, com certeza, me acrescentou muita coisa. Bacana, bacana. E como foi essa tua escolha? Foi fazer faculdade de medicina na Bahia. E como foi a escolha? Beleza, já foi decidido que voltaria para Fortaleza. Mas como foi escolher residência de ortopedia?
De onde saiu a vontade de fazer ortopedia? Teve alguma influência, algum professor da faculdade, alguém que direcionou, mostrou a área? Como foi isso aí? Foi dentro da faculdade, foi uma coisa bem natural, sabe? Eu fiz, durante o internato, teve o estágio de ortopedia, né? Toda faculdade, estágio de ortopedia é muito rápido. Você não tem uma vivência muito grande, mas o pouco que eu vivi me deixou interessado. E eu sempre tive bem claro na minha cabeça que eu iria para uma área cirúrgica, certo? Eu acho que a parte clínica mesmo, pura, nunca foi muito de interesse meu. Aí, quando eu me interessei pela ortopedia, eu disse, vou um pouquinho mais, né, a fundo. Aí fiz alguns estágios em ortopedia. Lá em Salvador, rodei no hospital, que é o IJF de lá, né, o Hospital de Trauma. Quando eu rodei, primeiro mês, eu disse, não é isso, né? Fiquei lá acompanhando algumas pessoas, né, e vi que era aquela área, não, eu vou fazer ortopedia. Foi uma coisa muito clara, sabe? Eu não tive muita dúvida do que fazer, não. Quando eu resolvi que eu passei na ortopedia, Os primeiros casos que tu pegou lá de ortopedia no estágio, já disse, é isso aqui. é isso aqui, essa é a vida que eu quero, é isso que eu vou fazer. E aí segui, né? Terminei a faculdade, logo que eu terminei, ainda fiquei trabalhando. Eu não voltei logo direto, né? Ainda fiquei trabalhando uns 2, 3 meses lá em Salvador, né? Uhum. Aí vinha para fazer prova de residência, né? Só fiz em Fortaleza, que eu queria voltar. Mas aí passei um tempinho para ganhar algum dinheiro, né? Quando você acaba a faculdade, todo mundo quer fazer isso. Aí vim para Fortaleza, passei na prova de residência e comecei a residência na Federal, daqui do Ceará. Começou em que ano a residência aqui? Residência comecei em 2011, foi. 2011. 11, eu tô com 12, fazendo 13 anos de formado esse ano. Aí eu fiz a residência, 11, 12, 13, certo? Depois fiz a especialização, em medicina esportiva e cirurgia de pé e tornozelo. Tô seguindo aí o caminho. Tu fez primeiro medicina esportiva. Foi pé e tornozelo depois direto. E o que foi que te levou, como foi essa caminhada? Eu fiz pergunta também, por conta que às vezes a gente não entende muito bem. Existe a residência em ortopedia e Isso. existe uma subespecialização da ortopedia que o cara pode fazer. Porque hoje em dia, a tendência, Celso, é tudo ser muito subespecializado, né? Eu converso muito com paciente. Às vezes eu atendo outros traumas, outros problemas ortopédicos de outras áreas, mas mais quando é um amigo, algum colega que pede, que quer que você veja. A subespecialização, eu acho que ela vem muito para a área cirúrgica, né? E, consequentemente, você acaba fazendo a parte clínica também muito da sua área, mas não adianta, eu acho que falo para o paciente, olha, não adianta você acompanhar comigo seu problema de joelho, que você vai acompanhar, eu vou olhar, vou tratar. Se chegar um momento que se tornar algo cirúrgico, eu não faço, né? Eu sou um cara, como eu disse, eu prezo muito pela qualidade e atenção ao paciente. Então, se eu não puder dar o tratamento completo para aquele paciente, eu prefiro que ele vá para alguém que possa dar. Uhum. Então, eu tenho hoje colegas que estão dentro das suas áreas que fazem aquilo toda semana. Eu tenho o doutor Eduardo Guedes operando o ombro lá toda semana. Ele faz isso há anos. Eu tô lá, parece um caso de ombro, eu vou operar aquilo. Dificilmente, né? No caso do Eduardo que eu conheço, ele é impossível fazer melhor do que ele, né? Mas, de forma geral, dificilmente eu vou fazer mais do que a pessoa que já faz aquilo toda semana. A parte técnica, você tem um pouquinho de dom, de você ter habilidade para aquilo, né? Uma coisa sua. E você tem o treino, né? Então, se eu opero o pé, hoje eu opero em torno de 30 pacientes por mês, né? Então, assim, é um volume de cirúrgico muito grande. Então, naturalmente, você vai fazendo aquilo cada vez melhor, né? Então, não tem para que eu estar fazendo outra. Então, hoje a tendência da medicina é essa, né? Você fazer aquilo repetidamente e ficar cada vez melhor naquilo. Então, os médicos que ainda fazem hoje são generalistas, né? Que ainda atuam muito fazendo tudo. A tendência é isso diminuindo cada vez mais Entendi. dentro da medicina. E o que te levou a fazer pé e tornozelo? Foi influência de alguns colegas, né? Você vai acompanhando. Quando eu acabei a residência, eu fiquei ali pensando se ia fazer a subespecialização logo, se ia demorar um pouquinho. Nesse meio termo, eu resolvi fazer uma pós de medicina esportiva. Aí fui para a USP, fiz essa pós. Acabei que não me identifiquei tanto, né? Eu acho que hoje eu não atuo como médico do esporte hoje, mas a medicina esportiva me ajuda muito dentro da minha área de atuação, que é pé e tornozelo. Aí quando acabei que eu vi, né? Você fica avaliando muito as áreas, né? Dentro da ortopedia, o que você vai fazer, do que você gosta, do que te interessa mais. Então,
acabei me interessando mais, foi natural também pela cirurgia de pé e tornozelo. Então, acabei fazendo a minha especialização, né? Aí, nessa época, foi uma tomada difícil de decisão, porque você já está mais acomodado, né? Você fica ali querendo tocar a vida, por voltar para fazer tudo de novo, né? Por mais que seja menos tempo. Só que acabei tomando a decisão, né? Que foi fundamental no meu crescimento profissional. E eu acho que hoje não cabe mais você não ter uma subespecialização. Eu acho que é fundamental na formação do ortopedista. E fiz, e daí pra frente a coisa foi caminhando cada vez melhor. E vou fazer de novo fora. Fora, Vou fazer na Bahia de novo. Porque aqui a gente tem uma limitação, né, para subespecialização. Como eu já estava casado, né, e tinha que manter essa ligação, né, tinha que vir mais vezes a Fortaleza, eu tive que escolher um lugar mais perto, né, tentar não ir tão para longe. Então, como eu já tinha vínculo, conheci os serviços de lá, que são excelentes, todos os serviços de formação lá, acabei resolvendo. Aí falei com alguns colegas, fui para Salvador de novo, fiquei mais um ano lá. Mas, e como foi que tu chegou na Corpo, na Clínica Corpo? Como foi essa história até começar a atuar na Clínica Corpo? Pronto, na Corpo eu cheguei em final de 2013, né, acabando a residência. Que não era Clínica Corpo, era Arthros ainda. Um colega me convidou para trabalhar lá com ele, eu acabei indo e fui ficando, né? Logo que acabei a residência, aí na época a gente estava no Monte Clínico, eram só 5 colegas para fechar toda a escala de plantões. Eu costumo dizer que era tudo bem dividido, né? Quando sobrava alguma coisa, ninguém queria quem era o André, que era o mais novo, né? Caía pra ti. Sábado à noite, ó, não tenho ninguém pro plantão, fulano vai ter um compromisso, e aí, quem é que vai? Todo mundo olhava pro André, né? A hierarquia, né? Você vai devagarzinho. Aí comecei a trabalhar com os meninos na época, né? Eu costumo dizer que eu sou o mais velho da geração mais nova, né? Na época nós éramos 7, 8 ortopedistas. Hoje nós somos mais de 40 na Clínica Corpo, né? Então cresceu bastante lá pra cá. Tu foi com a... Aí, só puxando aqui, talvez o pessoal não conheça a história. Mas a Clínica Corpo, antiga Arthros, foi formada pelo Eduardo e o Guilherme Colari. Guilherme começaram. Aí depois... Primeiro era só os dois. Eram só os dois. Eles começaram. Aí depois vieram outros, né? Depois chegou o Henrique, Diogo, Thiago Lima, né? Depois chegou o outro Diogo Rolim, que tá até mais afastado agora. Marcelo Bruno trabalhou com a gente também. E passaram vários colegas, né? E depois nos plantões que o pessoal ia se formando, né? No começo o ortopedista é muito de plantão, né? É o traumatologista, né? Que muita gente até confunde. Qual é a diferença de ortopedista para traumatologista? Que no final das contas é a mesma coisa, né? Você tem a formação em ortopedia e traumatologia. Só que no plantão você atende muito trauma e seu consultório tende a ser o consultório ortopédico. Aí muitos colegas passaram trabalhando nos plantões, né? Que você tem cara que tem perfil mais de consultório, vai ter o cara que tem mais perfil de plantão, que tende a ser o generalista, né? Que opera mais fraturas. Mas hoje você tem até subespecialização em trauma ortopédico, né? Você tem um cara que faz mais um ano só de trauma. Por isso que eu acho que a subespecialidade veio para se consolidar cada vez mais. Aí nesse meio do caminho, a gente começou a absorver mais colegas, né? Formando equipes. Hoje a gente tem a equipe do time do pé, o time do ombro, o time do joelho. A gente chama de time, que são equipes mesmo que tendem a se ajudar, tentar dar o máximo de assistência para os nossos pacientes. Bacana. Interessante essa história de como vocês se formaram ali, né? Que hoje, 40 ortopedistas, é isso mesmo? Mas são mais de 40. Mais de 40 ortopedistas. É muita gente, né? A gente organiza os serviços que a gente tem em parceria e consegue ser bem organizado nisso, né? A gente consegue dar assistência, a gente cria protocolos de atendimento. A vantagem que eu acho hoje, assim, fui muito atraído na Clínica Corpo. No começo, quando me chamaram, né, para fazer parte, foi uma alegria muito grande, né? Você fica, você vê seus professores, caras que te ensinaram, te chamando para trabalhar com eles. Aí você vê, fiz a coisa direito, né? Fui pelo caminho certo. E você dá seu máximo ali, né? Você tenta e você vê a organização, você vê os exemplos dentro do seu serviço, né? Eu tenho grandes exemplos lá dentro, né? Se eu for citar,
todos aqui, eu não vou citar para, se eu esquecer de alguém, não me causar problema, Ixi, né? Não tem nenhum problema aí. Mas todos foram exemplos sensacionais, né? Você aprende com os acertos e com os erros também. Você vê a organização, né? O espírito de equipe, você vê as pessoas querendo lhe botar para frente. Né? Quando eu saí, que eu fiz a medicina esportiva, pô, o pessoal ficava, André, vai fazer o R4, vai subespecializar, não fica aí parado. Você vê os caras querendo que você cresça, né? Não quer que você fique ali parado, só ajudando. Bacana, Quer lhe botar para frente, quer fazer você ser o melhor dali do que você faz. bacana, bacana. E aí tu voltou da residência, tu voltou da subespecialidade de quando? 2016, 17, por aí. Né? 2017. 2017. E no começo era só tu, pé e tornozelo. Só eu, né? Quando eu voltei, estava sozinho, né? Tinha um colega trabalhando comigo que acabou resolvendo sair, tomou outros caminhos. E aí eu fui orientado pelos colegas, né? Já estava todo mundo formando equipe, tudo. Aí eu resolvi, não, vamos crescer a equipe, né? A gente precisa ter equipe para fazer um serviço grande. Você tem que crescer, você tem que trazer pessoas para crescer junto com você, né? Sempre eu tive muito isso em mente. Aí o primeiro a chegar foi o Caio Fábio, né? O Caio chegou, veio de fora também, com um cara muito bem formado, fez lá em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. E aí eu chamei ele através do Andrade, né? O Andrade já era nosso sócio lá na Clínica Corpo. Aí me apresentou o Caio. Aí o Caio bem tranquilo, tudo. Pô, foi um cara que me ajuda Figura, né? demais, demais. Me ajuda demais, o cara muito parceiro, tá ali do lado, entendeu? Pra tudo. E aí depois foram chegando outras pessoas para trabalhar, né? Hoje tem o Jânio Alves, tem o Rodrigo Félix, o Ítalo Rego, e por último chegou agora o Jones Aguiar. Acabou de chegar também, formou no mesmo local que eu, Ah, né? bacana. E vai ajudar a gente. Aí hoje nós somos 6 na equipe de cirurgia de pé e tornozelo, na Clínica Corpo. Então eu costumo falar sempre meus pacientes, olha, falta de assistência não vai ter. Doutor André morrer, tem mais 5 aí para dar assistência, para dar suporte. O paciente não fica desassistido, né? Fica não. A gente é muito bem organizado, né? A gente tem protocolo hoje. Eu sempre falo para o paciente que você chega no serviço da Clínica Corpo hoje, você vai ser atendido pelo subespecialista, né? Você vai ser direcionado. Hoje o paciente que chega com fratura de tornozelo vão acionar alguém da equipe especializado em cirurgia de pé e tornozelo. Então você não vai ser operado do joelho pelo cara do ombro, nem operado de joelho pelo cara do pé. Então você vai ter ali a assistência do cara formado para aquilo, especializado e treinado para fazer aquele procedimento. Com isso a gente diminui bastante o risco de complicação, né? O medo que o paciente sempre tem durante seu tratamento é perguntar assim, doutor, vai dar certo, né? Isso não tem perigo, e tudo tem perigo, né? Toda cirurgia tem risco de problema, tem risco de complicação. O trabalho do médico é minimizar ao máximo esse risco. E no caso de aparecer o problema, você ter formação, ter conhecimento, ter experiência para tratar aquele problema e resolver. Que é isso que a gente faz. Você não pode ter o problema e correr com medo dele, né? Você tem que estar ali, correr para cima. Eu costumo dizer que é uma parceria, né? Na hora que você vai tratar um paciente. Você precisa da ajuda dele, você tem que estar ali do lado ajudando também. Interessante, bacana, cara. E fiquei curioso aqui. O teu currículo aqui é vasto, né? Aí tu tá na frente dessa equipe, então são com você mais 5. Mais Exato. 5 subespecialistas de pé e tornozelo que se trabalham em conjunto. Fora isso, tu lida também diretor técnico na Clínica Corpo. Aí chefe também de serviço na Universidade Federal do Ceará. Como é que tu conseguiria? Como é que consegue conciliar tudo isso aí, cara? Rapaz, tem paciente que às vezes fala, doutor, e sua vida, né? O que é que você faz? Pai, minha vida é muito boa e dá certo, dá tudo certo. Né? O fato de você ter equipe, né? Você tanto ajuda as pessoas que estão chegando, tudo, a se inserir no mercado, e você é ajudado também, né? Você vê os caras chegando com alguma coisa nova, diferente, você tá ali sempre se atualizando, né? E você divide também trabalho, né? Você tem ali, dá suporte. Às vezes, se eu tiver no compromisso, às vezes até numa cirurgia de urgência, um paciente vai precisar de algo, alguém vai estar ali do lado para ajudar. Na Corpo, eu tenho grandes parceiros também, né? Que ajudam, dividindo trabalho. Você é um deles, né? Que está lá também nos ajudando. E você tem que ser organizado, não tem jeito, Celso, tá? Você tem que dividir seu tempo, traçar as prioridades e organizar a sua vida.
Porque você tem sua família também, você tem que dar suporte, tenho meus filhos, né? Eu consigo pegar meus filhos no colégio, né? Algumas vezes, mas consigo, né? Eu tô à noite em casa. É uma coisa que eu faço sempre, que eu não abro mão, eu almoço todo dia em casa praticamente, entendeu? Com meus filhos. Então você vai se organizando e a coisa funciona. Eu acho que a partir do momento que você, como profissional, também estiver comprometendo a sua vida pessoal, você tem que fazer escolhas, você tem que reduzir um pouquinho o ritmo e se organizar. Uma coisa que eu fiz de uns anos para cá, né, que foi um dos ensinamentos da pandemia, foi me cuidar um pouquinho mais. Eu voltei a surfar, eu tinha surfado quando era adolescente, voltei a surfar na pandemia, quando a coisa esfriava um pouquinho que podia sair, eu corria para o mar, né? Entendi. E meu consultório sempre começava às 8 da manhã. Hoje eu começo às 9, porque 7h30 às 8h30 eu tô na academia. Então me cuidei, entendeu? Meu consultório acaba ali, último paciente marcado, meio-dia, para eu poder 12h30 estar em casa e almoçar, entendeu? Eu moro do lado da clínica. Então eu faço isso, né? Hum. Vai conciliando ali a vida profissional Isso, com a com a... pessoal e dou conta, né? E vai dando conta. Na universidade, lá a coisa. Tem os residentes, né? Que você tem que dar suporte também. Eu ensino os que estão se formando em ortopedia, né? Tanto a parte teórica como prática. E consome um pouquinho de tempo também, né? Às vezes tem que organizar alguma coisa fora para levar para dentro do serviço. Mas tem funcionado bem, né? Eu consigo conciliar direitinho, tento organizar meu tempo ao máximo para otimizar o uso dele e fazer tudo funcionar. Eu não faço nada mais ou menos, Celso, entendeu? Eu acho que se você tem que fazer uma coisa, tem que fazer bem feito. Uhum. Então, se estiver fazendo mal feito, eu saio, largo aquilo e reorganizo tudo. E reorganiza para poder nem dar conta, né? Mas fazer as coisas com primazia, né? Exatamente. Cara, fiquei curioso aqui, tem um ponto que eu fiquei curioso, em relação à especialidade, à subespecialidade. Pé e tornozelo. Lógico, como você falou aqui, eu participo ali na gestão da clínica, e aí a gente acaba tendo acesso aos números, né? E eu vejo a alta demanda que se tem. Tu mesmo citou aqui que tu faz cerca de 30 cirurgias por mês de pé e tornozelo. E a gente nem tá citando, não sei se você está citando nesse número aí a demanda que você tem de consultório, né? Porque ele tá É. fora disso. 30 cirurgias, né? Tem consultório médico, tem tudo isso que você falou, tem a universidade. É, meio essa demanda que se tem de pé e tornozelo. Como é que tu vê o cenário hoje da tua subespecialidade? Celso, eu acho que tem muito espaço para tudo, né? Os colegas, muita gente se preocupa muito com o mercado, tenta fazer uma reserva de mercado ali, se proteger, às vezes, das pessoas que estão chegando. Eu não tenho muito a cabeça desse jeito, não. Eu sempre quero abrir espaço para mais pessoas, né? Tanto que eu sou um cara jovem, né? Eu me considero em início de carreira, né? Apesar de as coisas terem dado muito certo para mim, hoje eu estou em vários lugares, assim, à frente de grandes serviços. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo, entendeu? Os pacientes existem, né? Eles estão aí. O que durante muito tempo se teve foi uma concentração em alguns médicos, né? E o Uhum. sistema de saúde está mudando e você vai ter o médico que atende no interior, você vai ter o médico que atende mais na periferia, você vai ter o médico que está mais ali no centro, né? Atendendo públicos. E eu acho que é uma área que é promissora ainda, entendeu? Dentro da ortopedia. Eu não vejo na ortopedia de forma geral nenhum entrave muito grande, né? Os problemas existem, né? Tanto às vezes relação com planos de saúde, relacionamento com hospitais, vão aparecendo problemas que tem que sentar e conversar, né? O foco é o paciente, é você resolver, deixar o paciente bem, resolver a vida dele. Uhum. E falando de paciente, qual o perfil hoje do teu paciente de pé e tornozelo? Qual o perfil desse cara? Rapaz, quando você fala de Uhum. ortopedia, né, você pensa sempre em trauma, né? Então você tem muita parte esportiva, né? Eu atendo muita paciente com traumas esportivos, né? Com lesões de tornozelo que levam a fraturas, lesão de tendão de Aquiles, tá? Mas de forma geral, eu acho meu paciente, se eu for definir aqui, vai ser aquele paciente de 50 anos para frente, né? Que são, acho que à medida que a gente vai Hum. envelhecendo, vão aparecendo alguns problemas, né? Então, eu tenho muito paciente acima dos 50 anos e mulher, né? Principalmente pelo uso de calçados.
Se for perguntar hoje, André, qual é a sua cirurgia hoje mais? O que é que você opera mais hoje? É o hálux valgus, né? O famoso joanete, que dá mais em Sim, mulher por uso de calçados. Então, eu acho que se for definir por esse lado, eu acho que esse é meu perfil de paciente, né? Aquela mulher de meia idade, vamos dizer assim, entendi. tá? Mas, de forma geral, meus pacientes não têm um perfil bem definido de classe social, de sexo, só tem tudo, né? Até porque eu tô da Universidade Federal do Ceará, Clínica A Corpo. clínica, né? Então já pega uma gama muito grande aí de possibilidade. Tu falou de trauma esportivo causado. Tu disse que falou que recebe muito paciente, tal, tal, tal. Essa relação da medicina esportiva que tu produziu, te trouxe também uma certa, obviamente deve ter trago, mas te trouxe alguma proximidade a trabalhar mais com trauma esportivo? Ou a demanda Eu acho que é bem natural. é natural? É natural. Essa coisa chega para você. Hum. Durante muito tempo, né, até pela escassez da especialidade, que ainda tem, que é o caso da medicina esportiva, o ortopedista é que trata isso, né? O ortopedista, de forma geral, é visto como médico do esporte. Apesar de hoje você ter uma residência médica de medicina esportiva, que eu acho que tem uma visão mais geral, né? Aquele médico que vai tratar tanto a parte cardiorrespiratória como a parte clínica das lesões ortopédicas, né? No médico do esporte não tem formação cirúrgica. Mas a gente, no meu caso, eu que estou muito ligado a grandes hospitais, então esse trauma vai chegar. Só que eu trabalhei também, eu já trabalhei como médico, fui médico do Ceará em 2014, eu acho. 2014, 2015. Eu fiquei 1 ano, 2 anos lá no Ceará, Ah, né? E aí depois acabei saindo por motivos pessoais, como eu disse. Eu não estava tava assumindo outras coisas, tudo, tomando meu tempo, eu tive que fazer escolha e acabei saindo, né? E acaba que as pessoas ligam, às vezes procuram por conta disso. Hoje eu tenho uma demanda de urgência, entre aspas, né, no consultório. Às vezes o paciente rompe o tendão de Aquiles, quebra o tornozelo, chega em algum outro uhum. hospital. Aí quando vai pegar a indicação, dão o meu contato e vai lá para o consultório, né, para eu poder fazer. Porque os traumas, de forma geral, eles não têm aquela urgência imediata, né? Certo? Você pode esperar, às vezes, organizar para fazer com 2, 3 dias, ela sem problema nenhum. Não é que aquela questão de emergência. É, Chegou o hospital tem no que hospital, tem que correr pra sala de cirurgia. Não, mas de forma geral não, alguns sim, né? Então, alguns pacientes sabendo disso, né? Ah, não, alguém diz, tem o doutor André, indicação de algum colega médico, de algum outro paciente. Acaba entrando em contato, porque quer que eu faça? Às vezes liga para eu ir no hospital, às vezes já está internado, né? Para poder conduzir o caso e definir qual é o melhor tratamento. Um ponto que eu acho interessante do trabalho de vocês lá na Clínica Corpo, principalmente em relação aos plantões que vocês são responsáveis, né? O serviço de plantão, tanto no Monte como no São Camilo, é que quando existe aí casos cirúrgicos nas emergências, o subespecialista ele é chamado para fazer a cirurgia, assim que ocorre, não é isso? Exatamente. E aí, no caso, tu recebe muito essa chamada, então. Porque Muito. hoje tu não tá mais à frente de plantão nenhum. Tem outras pessoas à frente dos plantões lá desses hospitais, é isso? Isso, eu parei, já tem uns anos que eu parei de dar plantão, né? Que eu fiz essa opção, também muito por conta pessoal, né? Por conta da minha vida pessoal. Mas ainda tem uma demanda, né? Eu fico na retaguarda, eu fico responsável pelos casos que vão chegando na emergência. Mas como eu disse, à medida que a gente vai formando equipe, você vai direcionando algumas coisas. Então, eu já reduzi até o meu volume de urgências. Tô indo mais quando o paciente me demanda, quando, não, quero o doutor André, que me indicaram, tudo, entra em contato, eu Ah, vou. entendi. Mas hoje eu fico direcionando, né? Obviamente, a gente, quando tem alguns colegas mais novos que estão chegando, a gente espera eles ganharem mais experiência, né, para poder conduzir um caso, né, para poder, porque chegam coisas bem complicadas, né? Não é tudo que é tranquilo de se tratar. Entendi. Entendi. É, outro ponto aqui que eu queria ver contigo era sobre o que aparece no consultório de pertonozelo. Quais são os casos? Tu já citou aqui que um dos principais cirurgias é de hálux valgus, que seria, no caso, a Joanete, de né? joanete. Aquele dedinho torto, o dedão do pé, bem O tortinho, que, o né? que seria, tu consegue mostrar pra gente aí? Acho que pode botar nessa câmera aqui. Pronto. O hálux é uma deformidade do hálux, né, que é o dedão do pé, né, que paciente por motivos diversos, né, principalmente uso de calçados e genética, o dedão vai entortando, entortando e formando uma proeminência, que dificulta o uso de calçados e acaba causando dor no paciente. Uhum.
né? Então, a correção disso, apesar de divulgarem na mídia, às vezes você acha na internet, várias soluções, algumas hortas coloca, não resolve. Aquele. Hoje no TikTok e no Instagram da vida você vê muita coisa, né? Tem um aparelhozinho que o cara vai lá acochando, acochando, colocando o dedo pro lugar. Aquilo ali é furada. É mentira. Aquilo ali às vezes dá uma sensação de melhora, porque enquanto ele tá segurando, ele corrige, né? Mas não trata o problema, né? Na hora que tira, a deformidade volta. Além do Alex Valgo, o que é que tem mais? Tem muito pé plano, né? Paciente que não tem a cava do pé, né? O paciente tem que pisar formando uma cava e isso desaba por alteração tanto ligamentar como óssea. Aparece também, né? Aparecem os traumas, como eu falei, no consultório também aparece as fraturas de tornozelo, lesões de tendão de Aquiles, lesão de tendão extensor, vai ter também. Tem paciente que tem lesões crônicas do tendão de Aquiles, né? Que são as tendinites insercionais, às vezes com alguns impactos, né? Que é a doença de Haglund, que a gente chama. Essa lesão do tendão de Aquiles, ela acontece devido ao quê? Olha, é por uso mesmo, né? Paciente que tem uma demanda maior, às vezes tem alteração anatômica que leva a machucar o tendão bem na inserção dele, é nessa região aqui. O tendão de Aquiles vai se inserir bem aqui atrás do calcâneo. Então, tem alguns pacientes que tem isso daqui bem pontudo, né? Essa, que é o Haglund, que a gente chama. Isso gera impacto no tendão. Então, isso vai machucando, com o passar do tempo, vai machucando. Na bursa que tem nessa região, acaba inflamando, causando a bursite, né? Que todo mundo já escutou esse termo durante a vida. Aumenta de volume, o tendão faz microlesões, isso causa muita dor. Às vezes impede até o uso de calçado, pelo contato mesmo com o calçado. Entendi. Então tem vários problemas. Tem paciente que faz lesão de cartilagem na articulação do tornozelo, né? Faz as lesões osteocondrais, que a gente faz um tratamento menos invasivo, com o uso de artroscopia, que é aquela cirurgia por vídeo, né? Você coloca uma câmerazinha, faz 2 furinhos para poder tratar as lesões. Você tem impactos, né? Paciente que tem uma demanda esportiva muito grande com os anos, às vezes faz umas proeminências ósseas dentro da articulação que causa dor. Paciente que tem lesão de repetição, às vezes torce várias vezes o tornozelo, às vezes 3, 4 vezes durante o ano, por instabilidade crônica. Você tem que fazer um procedimento para refazer o ligamento desse paciente. Então, assim, você tem, sério, eu costumo dizer que o consultório de pé e tornozelo, ele é bem diferente, né? Então, acho que por isso talvez eu tenha me encaixado bem. Algumas especialidades são mais repetitivas, vamos dizer assim. Pé e tornozelo, você tem uma diversidade de lesões, né, que levam a procedimentos diferentes também. Entendi. E eu também acabo me interessando muito, né, pela tecnologia, né? O ortopedista depende muito de tecnologia, né, de coisas novas. Tem se feito tratamentos cada vez mais inovadores. Hoje a gente está caminhando para tratamento com enxertos autólogos, né? O paciente com lesão de O que seria isso? Enxertos o quê? autólogos. Você tira algum fragmento de um tecido específico do próprio paciente para colocar dentro da articulação para poder regenerar as lesões, certo? Que é o que se falou hoje de medicina regenerativa, certo? Eu tenho estudado bastante sobre isso, já tenho alguns casos, né? Você tem paciente com lesão de cartilagem, o tratamento convencional, você coloca uma câmerazinha dentro do tornozelo, visualiza a lesão, limpa toda, tira todo aquele tecido doente, faz algumas microperfurações e às vezes coloca algumas membranas de colágeno para estimular o organismo a regenerar aquele tecido. Né? Hoje você tem tratamentos que você tira fragmentos, às vezes até da orelha, de cartilagem, faz um processamento desse fragmento para poder jogar na articulação e aquilo estimula a regeneração, sem você ser tão invasivo, né? Os tratamentos já são menos invasivos, né? Você coloca uma câmerazinha. Hoje, às vezes, você não precisa nem disso. Você injeta aquilo na articulação, aquelas células pluripotentes, elas vão fazer com que o tecido volte ao normal. E tu já tem aplicado essas novas tecnologias nos teus pacientes? Já tenho feito com alguns, já tenho vários casos desses, com resultados muito bons. Eu faço tudo com muita cautela, né, Celso? Às vezes você não pode se empolgar tanto com as tecnologias. Então, em alguns casos específicos, né, que não tinha mais muita saída, eu fiz o tratamento e os resultados são realmente bem promissores, né? Tive resultados muito bons. E como é o por trás, né? Que eu fico imaginando também. Você traz uma tecnologia nova, às vezes um procedimento novo, mas eu acho que nem o meio está acostumado àquilo, não recebe aquilo ainda. Não sei se você vai ter esse problema, seja com o hospital, seja com convênio, de trazer uma nova tecnologia, um novo procedimento.
As coisas quando chegam aqui, a gente tem sempre que lembrar, a gente está no Nordeste, né? Então as coisas às vezes podem demorar um pouquinho mais a chegar aqui. Tudo que chega de novo no país começa pelo eixo Rio-São Paulo, né? E eu até acho bom isso, né? Que eu espero para ver o que é que está acontecendo lá para poder trazer para cá. Hum, Né? Eu não pego uma coisa de fora e, não, vou fazer isso aqui agora, não. E tudo que a gente faz, viaja, vai para curso fora, dentro e fora do país, para poder aprender a técnica de forma correta e fazer bem feito, né? Você não pode pegar uma coisa que é nova, tudo que chega novo, às vezes o paciente pensa, ah, eu vou ser cobaia. Não é cobaia, às vezes está sendo feito lá fora há muitos anos, né? E os caras vêm estudando e vêm melhorando. Quando chega aqui, a coisa já está madura, é nova para a gente, né? Então, esse tratamento com enxertos autólogos, né? Alguns costumam dizer que é célula-tronco também, que são células pluripotentes, isso já vem sendo feito, estudado, né, há muitos anos. Você vai para os cursos, tem médicos que já tem infinidade de casos. Então, a coisa funciona, só que você tem que ter cuidado, às vezes, com influência de indústria, né? Às vezes, de quem quer vender aquele material, porque tudo isso custa muito caro. Então, você tem que ter com cuidado, avaliar bem para tomar a decisão. Algumas coisas novas que eu tenho feito também, certo? Eu fui um dos pioneiros aqui em cirurgia percutânea, né? Que é a cirurgia minimamente invasiva para hálux valgo, tá certo? E outras alterações do pé, mas o principal seria no joanete, que quando eu comecei lá atrás, operava joanete, você fazia cortes grandes, deixava o paciente 2 meses sem pisar, era uma cirurgia que tinha um índice de recidiva, né? Que dependendo da técnica poderia ser alto. Então, hoje em dia, você leva o paciente para o centro cirúrgico, faz alguns furinhos lá no pé, a cirurgia é toda vista pelo raio-x, né? Você usa o intensificador de imagem, que é um aparelho que faz raio-x na sala. Com anestesia local, você opera o paciente ali 30, 40 minutos, o paciente acordou 2 horas depois, está de alta e já pode andar, sair pisando. Obviamente com alguns cuidados, né? Mas isso foi um avanço na cirurgia de pé absurdo. Aí eu faço essa cirurgia já tem uns 6 anos, né? Eu acho, uns 6 anos que eu tô fazendo esse procedimento. No Brasil se faz há uns 15, hum. né? E a escola dessa técnica é europeia, né? Que é Portugal e Espanha. Então lá eles já fazem há mais de 30 anos isso. Então, assim, a coisa é nova entre aspas, né? Entre aspas. Não é tão Ela é nova. nova até chegar aqui, né? Ainda Exatamente. tem isso. Aí quando eu comecei só tinha um colega fazendo aqui, né? Um ou dois no máximo, né? Que tava começando a fazer. Eu conversei com ele bastante até na época, discuti. Aí fui começando a fazer, né? Até interessante, né? Eu tenho até um vídeo de um paciente andando aí. Vamos mostrar aqui? Um paciente caminhando, cadê? Pode baixar um pouquinho aqui. Cadê? Ó. Pronto, aí, ó. Um paciente que na época eu ainda operava os 2 pés, hoje eu tento não operar, né? Essa paciente foi uma das primeiras que eu operei, né? O pé dela. Eu operei um pé de forma convencional, né? E ela teve um acidente, ela foi atropelada no pós-operatório. Aí, quando eu fui reoperá-la, ela até brincou, doutor, por que que você não fez a cirurgia no meu pé antes? Que eu falei, ó, aprendi uma técnica nova, é uma coisa diferente, a recuperação é melhor. Aí chegou, doutor, pelo amor de Deus, doutor, por que que você não me operou desse jeito da outra vez? Porque eu aprendi agora, não lhe falei? Ela ria. Mas aí andando, ela tá com uma semana de operada. Ela até enfaixava mais o pé nessa época, hoje é bem diferente. Tira aí um pouquinho o vídeo. Ó, se você olhar, mostra ali o antes e depois de um pezinho ali, ó, tá ali, ó. Isso. Isso aqui é o pós-operatório imediato, né, de uma cirurgia de hálux valgo. Você tem só esses pontinhos, né, se você olhar, ó, só os furinhos no pé para corrigir. Mostra o antes desse pé. A gente fez até invertido, tá ali embaixo, ó. A deformidade, como é bem, bem visível, né? Então você faz uma correção só através daqueles furinhos e acabou a cirurgia, o paciente pisa, vai embora. A cirurgia com anestesia local. Então é bem menos agressivo, né? É algo que chegou para inovar demais. Coloca. Bacana. Aqui tá vendo aqui um bocado de fotos suas aqui. Aí a minha família, ó, bota isso daí. Aí o pessoal lá em casa. Meu irmão, minha irmã, meus cunhados. Aí meus 2 filhos, né? O Eduardo e a Letícia. A minha sobrinha Helena. Aí minha esposa ali no meio. Tá, meus pais, aí são meus pais. Certo, lá em casa. Aí tem foto pra caramba de Isso aqui é as viagem fotos, aqui. foto de viagem, que ela teve aí na Disney.
Isso é Disney, né? Não, isso é no Beto Carreiro. Beto Carreiro. Beto Carreiro, com os filhos, um casal um grande amigo meu, Bruno e Mariana. É o filhinho deles aí, o Bruninho. E a Sofia, que tá escondida ali embaixo no carrinho. Tudo escondida. Pequenininho, carrinho. Tem também, ó, tem uma coisa legal. Deixa eu mostrar outro caso. Vai voltando aí um pouquinho. Deixa eu ver se tem. Uma das inovações também que eu tenho feito, Celso, é a prótese de tornozelo. Cadê? Acho que deve estar no final. Mais pro final lá. Coloca aí, tem uma radiografia. A primeira prótese daqui do Ceará fui eu que fiz, né? Eu e outro colega, a gente fez junto já, acho que foi 2016, É esse 2015. aqui? Não, não tá não. Cadê a radiografia? Hum. Vai lá pra trás. É, não tá aí não, deve ter se perdido a foto. Mas assim, hoje, né, a tendência, como eu falei, essa parte de medicina regenerativa é uma coisa que vem crescendo bastante, né? E a tendência é você ser cada vez menos agressivo e tentar fazer o seu corpo recuperar daquela lesão e manter o movimento natural, né? O pé, a gente trabalha muito com artrodese, né? Você gruda os ossos do pé para resolver alguns problemas, né? Com isso, você acaba comprometendo outras articulações com o passar do tempo. Você não tinha, até pouco tempo atrás, próteses que funcionassem bem, certo? Para pé e tornozelo. Se faz muito prótese de joelho, todo mundo conhece, prótese de quadril. Pé, articulação machucou, comprometeu, não tem o que fazer com aquela cartilagem, o que é que você faz? Você trava, né? Compromete, perde o movimento daquela articulação para poder dar uma qualidade de vida para o paciente, né? Acabar com a dor, né? Porque você viver com dor é péssimo. Então agora você já tem próteses modernas que funcionam muito bem. E eu já tenho feito nos meus pacientes, né? Com resultados muito bons. Essa prótese seria em que ponto? Duas articulações que eu faço, né? Aqui na tibiotársca, né? Você troca essa articulação, uma parte desse ossinho aqui do talos e outra parte da tíbia, né? Que é onde faz o movimento aqui do tornozelo, que esse aqui é travado, não dá pra gente fazer. E hoje tem uma prótese também, que aqui no Ceará só quem tá fazendo sou eu, que é do hálux, do dedão do pé. Que essa articulação ela é extremamente importante para o movimento, né? Para a biomecânica de marcha. Alguns pacientes têm um desgaste ou lesões que não são tratáveis dessa articulação. E o que é que você fazia? Travava ela. Então, para a mulher, você já mata metade da mulher que você já não deixa ela usar salto nunca mais na vida. Acabou. Então, assim, hoje é uma opção a mais que a gente tem, né? Eu até tive recente em Recife, me contrataram, né, no caso, para ir lá ensinar uma médica. Eu fiz a primeira prótese de hálux do Ceará e a primeira de Pernambuco. Ah, que bacana. Eu fui para lá fazer com uma colega que tinha um caso lá, queria aprender a técnica. Eu fui lá para ajudar. Fazer a cirurgia e aproveitou e ensinou a... Exatamente, fui operar com ela, né, ensinar para ajudar ela a fazer, para se tivesse alguma dúvida na técnica, tudo, eu tava lá do lado. Pra auxiliar. Então, tu foi o primeiro a fazer no Ceará e o primeiro a fazer em Pernambuco. Em Pernambuco. O quanto tempo tu tá fazendo essa técnica? A prótese de tornozelo, a primeira que eu fiz foi 2015, 2016, eu acho. Deve estar com 7 anos aí, né? 7, 8 anos. E a primeira de hálux deve estar com uns 2, 3 anos, é mais recente, né? Porque essas próteses de hálux, durante muito tempo, tiveram várias, né? Como eu digo, a tecnologia, a inovação vai vindo, né? Muitos colegas, né, antigamente fizeram outras próteses e os resultados não eram bons, eram ruins, né, soltava tudo, o paciente ficava com dor. E agora surgiu essa prótese mais moderna, né, que é técnica de um italiano, né, a prótese é italiana, e ele desenvolveu e já está com acompanhamento de paciente aí com vários anos, bem, sem muitas complicações, né? Tem sido bem recebida e com bons resultados. Demais. E os casos que eu fiz, assim, os pacientes estão extremamente satisfeitos. Estão muito bem, né? Não, você fica imaginando uma mulher ser condenada a não utilizar mais salto alto e aí poder retomar, isso aí é... Exatamente, é uma opção, né? E você não sobrecarrega aqui também, você tem que pensar muito em biomecânica, né? Quando você tira o movimento de uma articulação, você tem que mudar a marcha, né? Você altera a biomecânica de marcha. Então, às vezes, um joanete, a indicação formal de você operar um joanete, um hálux valgo, é o paciente ter dor. Mas você tem que pensar um pouquinho para frente também. Aquele paciente sem dor com 50, 60 anos, ele vai andar direitinho, tem um equilíbrio normal. O paciente quando vai chegando a 70, 80, 90, já operei paciente de hálux valgo com 90 anos.
Mesmo? Porque o paciente pensa, eu tô velho, velha no caso, né, que era uma mulher, eu não preciso me preocupar com isso, mas às vezes tá alterando o equilíbrio, aquela paciente, ela vai cair, vai quebrar o fêmur e às vezes pode vir até a óbito por conta de uma fratura mais grave, né? Uhum. Então você tem que fazer aquele paciente ter equilíbrio, andar bem, ter qualidade de vida. Pergunta constante no consultório. Doutor, eu tenho que me operar? Eu devolvo a pergunta. Eu falo, isso está atrapalhando a sua vida? O paciente chega para mim e fala, não, doutor André, eu tô aqui, sinto uma dor, é uma vez perdida. Senta um pouquinho ali, tudo, passo gelo, melhora e eu passo tempão sem sentir minha dor. Eu opero? Eu digo, não. Deixa, não for nada que comprometa funcionalmente, que também vai gerar um prejuízo maior mais na frente, né? Que a tendência da maioria dos problemas do joanete, por exemplo, ele vai piorando um pouquinho, mas nada assim grave que vá comprometer um tratamento posterior, eu digo, deixa isso daí, né? Não vai, porque, como eu disse, cirurgia dá certo. Tudo que a gente faz tem um índice de bons resultados altíssimo, né? Complicação em ortopedia vai gerar em torno de 3% dos casos. Mas quando cai em você, o 3% virou 100%, né? Sim. Esquece, tá? Então você vai se submeter a um procedimento por uma dor que você sente uma vez, outra perdida? Não, não faz Então, sentido. os tratamentos, quais são os tipos de tratamentos que mais tu traz? É o convencional, é a fisioterapia, como é? A gente sempre tenta começar da maneira mais simples. Então, a fisioterapia é um aliado fundamental no tratamento ortopédico, tá? Fisioterapia e ortopedia caminham juntos. Se os fisioterapeutas hoje dissessem que não iam trabalhar, iam acabar, achando que ia acabar a ortopedia junto, né? Que a gente depende demais deles, né? Eu acho que é um trabalho em equipe, né? Acaba Sim. dependendo do outro. Tá? Então a gente sempre vai pelo caminho mais simples, né? Por isso que você não indica cirurgia, não é aquele paciente chegou. Alguns casos você vê de cara não tem o que fazer, então você tem que ser mais invasivo, né? Indicar uma Hum. cirurgia, mas a maioria não. Você vai ali, trata conservador, insiste, tá certo? Tenta fazer o que traz menos risco para o paciente. Agora o paciente chega, doutor, já tratei, já fiz tudo, né? Tomei medicação, fiz fisioterapia, mudei calçado, só que eu não consigo. Eu viajei com a minha família, atrapalhei a viagem, fui para o aniversário de um amigo meu, tive que ficar sentado que meu pé doía. Então, nesse caso, eu digo, ó, atrapalhou a qualidade de vida, você tem uma opção, custo-benefício vale a pena. Bora tratar, bora tentar resolver isso daí. Quais são esses critérios que tu utiliza na hora de decidir? Faz ou não faz uma cirurgia? Principal é o paciente, certo? Eu costumo dizer que eu não defino o tratamento, Hum. eu ajudo o paciente a decidir, né? Eu exponho os problemas, digo, ó, essas são as vantagens e desvantagens, tá certo? Você tem que decidir o que vai fazer, tá certo? Mas sempre tentando ir pelo lado mais simples. O paciente chegou para mim a primeira vez, dificilmente eu vou indicar alguma cirurgia, né? O paciente, você vai tentar, eu vou tentar tratar de forma conservadora, o paciente vai fazer medicação, tentar mudar calçado. Aí, às vezes, tentar mudar a rotina, né? Às vezes o paciente tem alguma coisa no dia a dia dele que não faz tanta diferença na vida dele, que ele pode alterar e ali ele evita um procedimento, né? Então você tem que ser. Eu costumo dizer que eu tô ali em cima do muro, né? Você tem médico Hum. que é muito conservador, que também você não pode ser, você tem que dar opções para o paciente. E você tem médico que é muito invasivo, né? Que tudo se resolve com cirurgia. Que resolve, mas às vezes antes da cirurgia você resolveria também de forma mais conservadora. Conservador. Então eu tô ali em cima do muro, eu vejo, analiso caso a caso, né? Você não trata um pé, você trata uma pessoa. Então você avalia o paciente para tentar definir o que é melhor para ele, né? Não é o que é melhor para o pé dele. Você não pode tratar exame, tem que tratar o paciente. Então é a cabeça do paciente, é a deformidade que ele tem, é o dia a dia Hum. dele. É que queira ou não queira, deve funcionar muito na recuperação também de uma cirurgia, né? Com certeza. Para você se submeter a um procedimento, você tem que entender bem o que você vai fazer, você tem que entender bem como vai ser a sua recuperação pós-operatória e tem que ter confiança no médico. Você quebra uma relação, você tem que parar por ali, certo? E procurar outra pessoa. Você tem que ter confiança. Uma frase que eu uso demais no consultório, que os pacientes acham até engraçado, eu digo que médico demais é doença, certo? Se você não gostou do médico, não tem confiança, procure outro. Mas a partir do momento que você define um tratamento, você tem que seguir aquilo que o médico falou. Porque às vezes você tem caminhos diferentes para chegar no mesmo fim, Hum. né? Então, quando o paciente recebe aquelas informações, algumas coisas realmente ficam parecendo bem diferentes, só que o resultado final é o mesmo, né? Então, você tem que tomar uma decisão, confiar no médico e seguir pelo caminho que ele orientar, né? Que senão você vai misturar os tratamentos e não faz nada. Mas tem gente que faz isso, né? Tem gente que é aquele famoso, aquele paciente que ele quer
3, 7 opinião, ele não se contenta só com uma, ele vai pra 7 médicos, ele acaba misturando o que um diz com o que o outro disse, o que um quer, o que o outro quer. Isso, se complica. Já eles chegam para mim, né? Eu recebo muito paciente querendo segunda, terceira opinião, né? Vão em outros colegas, você acaba recebendo muita complicação, às vezes o paciente já foi em várias, às vezes foi operado, chega para você. Então, principalmente quando chega pacientes, às vezes, de outros colegas, que complicações existem, né? Você tem que ajudar, às vezes, perdeu a confiança, como eu disse, chega, doutor, eu perdi a confiança, eu queria que você resolvesse esse meu problema. Eu digo, tudo bem, certo? Mas você vai seguir o que eu vou dizer a partir de agora e vai ser comigo, né? Ponto final. Tá? Que se você chegar aqui, for para outro, for para outro, for para outro, não vai funcionar o que a gente vai Nunca o fazer. tratamento vai... E você tem que confiar no que eu vou fazer. Se não Hum. confiar, alguns pacientes já chegaram para mim com dúvida, às vezes pedindo para eu repetir 2, 3 vezes. Eu sempre explico direitinho, falo o que eu vou fazer, né? O paciente pedindo, doutor, eu digo, olha, você não tem confiança. Você ainda está em dúvida do que você vai fazer. Você tem que parar, pensar, entender os benefícios do procedimento, entender os riscos que eles envolvem para poder tomar sua decisão. Porque, principalmente em começo de carreira, às vezes você tenta agradar muito o paciente para tentar fazer aquele paciente ficar com você, né? Você está começando a vida ali, tudo. Isso é natural, né? Mas, com o passar do tempo, eu acho que você tende a ser cada vez mais claro, né? Você tem que dizer, olha, a situação é essa, esses são os riscos, os benefícios. Isso faz você perder alguns pacientes, né? Que às vezes a pessoa não quer escutar que tem risco, que tem perigo. Mas Sim, ela tem que saber, ela tem que ir consciente. Eu prezo muito por isso, você tem que ser muito honesto no que você vai fazer. Então não é de ser cirurgião plástico, que você chega ali bem para ficar melhor. Tem problema. Imagina quando você chega para tratar uma lesão, algo que já está ali machucado, né? Você vai ter também. sim, Você sim. não vai ser diferente. E essa relação do você como médico com os pacientes, né? Precisa ter essa relação de confiança. Como é que tu vê essa construção? Porque tu recebe tanto o cara que vem de uma emergência como o cara vem de uma indicação. Ah, eu sofri aqui uma lesão, ou tô com um problema, alguém me indicou, vou lá no doutor André. Primeira vez. Eu cheguei aqui, tô contigo. Como é que é essa relação, de construir essa relação com o paciente para indicar o tratamento para ele, para esclarecer? A relação no consultório, Celso, é nas consultas, né? Você vai conversando, vai tratando, vai dando as opções, né? Tá ajudando o paciente, né? Na verdade, o médico tá ali para ajudar, né? Ele tem que ajudar uma pessoa que está passando por um problema que ela não tem a solução. Então você vai caminhando com ela, caminhando, explicando, né? Sendo presente, sendo disponível, né? Sempre que possível, né? Porque às vezes a gente não consegue, nunca consegue agradar todo mundo. Então essa construção eu acho que é algo natural, certo? Eu acho que é algo de empatia, de você, da forma com que você lida com o problema, né? De cada um, né? A coisa bem individualizada. Na emergência isso muda um pouquinho, né? Que o paciente cai de paraquedas ali e às vezes ele nem pensa em escolher alguém. Quem tá ali vai ser o médico que vai tratar. Uhum. Como eu falei, às vezes o paciente chega no meu consultório mais porque tem alguém esclarecido do lado para dar uma opinião, para dizer, olha, tem ali um cara que é especialista em tudo, porque eu acho que na maioria dos serviços de Fortaleza você não tem essa orientação para o subespecialista. Eu acho que você chega ali às vezes e vai ser tratado pelo médico que está lá se ele quiser, né? Se ele achar que tem capacidade para aquilo. Sim. E juridicamente você tem, né? Você é médico, você é ortopedista, você pode tratar o que você quiser. Mas como eu falei, na minha opinião, quando você é subespecializado, você pode oferecer algo mais para o paciente. Tá certo? É. Então, na emergência, eu acho que Uhum. essa relação é construída até depois do procedimento, né? Você chega ali, conversa com o paciente, explica o que tem que ser feito, Uhum. né? Que vai ser feito, a maioria das vezes é feito o mais rápido possível, para poder recuperar o paciente mais rápido. Porque entendo, o que eu digo que o tratamento pode esperar alguns dias, não é que ele tem que esperar, certo? O paciente chegou ali, quanto mais rápido resolver, mais rápido ele vai recuperar. Então ele deu entrada, você resolve o problema e depois vai construindo, vai sendo presente, vai ajudando, vai tirando as dúvidas, ajudando com os medos, com as preocupações. Bacana. E qual o caso assim que foi marcante? Deve ter vários casos marcantes, mas qual um caso que tu poderia nos compartilhar aqui? Um caso marcante, um caso que foi complicado, foi assim, nossa, aqui foi uma coisa que me marcou, que ficou registrada aqui.
Celso, você tem muitos casos, né? Na verdade, o que marcam mais são os retornos dos pacientes, né? Falando, agradecendo tudo. Pô, tratei um cara que é de Hum. Santa Catarina, que ele mandou uma foto 3 meses depois da cirurgia, velejando, né? Feliz da vida, que não sentia nada. Eu já operei uma norueguesa, que depois mandou surfando também, feliz da vida, que tinha tido uma fratura de calcânio grave, bem grave. Mandou 6 meses depois bem, voltando para as atividades. Então, eu acho que o mais gratificante é isso, né? Casos difíceis tem. A gente tem casos complicadíssimos, por casos que você passa. Cirurgia de pé e tornozelo, eu costumo falar que ali a cirurgia é 1 hora e meia, 2 horas, né? Procedimentos mais demorados. Quando passa disso, a coisa já normalmente enganchou um pouquinho, já teve alguma intercorrência, né? Mas tem alguns pacientes de cirurgias longas. Teve uma recente que eu fiz uma prótese de tornozelo, de uma paciente que ela tinha um parafuso no talos, tinha sido colocado há 30 anos atrás. A cirurgia foram 4 horas. 2 foi para tirar esse parafuso. Nossa. Metade da cirurgia. Eu até brinquei com os colegas que estavam comigo na hora, né? Tinha alguns mais novos que estavam vendo o procedimento. Eu disse no meio da cirurgia, rapaz, eu tô quase arrependido de ter começado a operar essa paciente. Mas aí ela tinha uma deformidade no pé que ela não pisava, tinha que usar uma palmilha a vida toda com uma palmilha, o pé em equino, o pé de bailarina Sim. preso para baixo. Consegui corrigir tudo num tempo só. Aí ela teve no consultório, isso foi recente, ela teve no consultório agora há menos de um mês, feliz da vida, agradeceu, já mandou muitos textos, que agora consegue pisar e consegue calçar o sapato dela, que nunca pensou que fosse voltar a andar direito. Então isso é muito gratificante, né? Com certeza. Isso aí não tem preço nenhum não, que Não, pague, né? não tem preço. Então você vê depois de um atendimento, isso tem acontecido com mais frequência, né? Eu tenho percebido que as pessoas estão elogiando mais, certo, Celso? Você vê muito, a gente tá lá na clínica, às vezes você recebe muito mais reclamação do que elogio. Ah, Só que, por conta de estar à frente de um cargo ali administrativo, é, acaba aparecendo muito ali as queixas, né? é. Vai recebendo os problemas. Então, assim, de alguns anos para cá, você vê muito o pessoal grato, falando. Assim, tem também muito você trabalhar em equipe, né? Então, hoje tem um anestesista que já trabalha comigo, o Aldon já deve estar trabalhando junto comigo há uns 7 anos. Então, assim, ele dá um suporte muito grande para os pacientes também, ele é muito presente, faz a avaliação pré-operatória de quase todos os meus pacientes, né? Quase todos, porque alguns você não consegue encaixar. Tem algum problema. Pô, já aconteceu elogio, o paciente elogiando o anestesista, né? Que às vezes o anestesista é aquela figura que chega ali no momento, para o anestesia e vai embora. Então, o paciente teve uma figura um dia desse que ele me pediu o telefone disse, doutor, mande o telefone do doutor Odon para eu conversar com ele. Eu comecei a rir, aí o Odon disse, pode dar. Entendeu? Então é para agradecer, fala que ele é legal, que deixa tranquilo. Faz aquele momento um momento de tensão. Então você tem que Uhum. dar o máximo que ele dá, deixar o paciente o mais à vontade possível, né? Com certeza, com certeza. Cara, muito bom o papo. Papo muito bom. Tem alguma coisa que a gente não cobriu, André? Que a gente deixou de falar? Rapaz, eu acho que Hum. não. Acho que deu para falar bem, né? Conversar, falar sobre os pacientes, sobre os procedimentos. E eu acho que é muito interessante a gente compartilhar isso, né? Porque às vezes no bate-papo desse a gente consegue tirar algumas dúvidas de quem está assistindo, Sim, né? De sim. tirar algumas Hum. inseguranças, entender algumas coisas. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber mais algo, se informar sobre alguma coisa dentro da ortopedia, fora, sobre viagem também, né? Então, Alguém estou à disposição. bacana, cara. Cara, obrigado por você estar aqui com a gente, batendo esse papo, conversando aqui. Eu acho que vale a gente ter um outro momento também de conversar um pouco mais, se aprofundar alguns aspectos aí, tanto da ortopedia como também de viagem, né? O cara que é viajado. E só para finalizar, eu fiquei com uma curiosidadezinha pra gente encerrar o papo de agora. Tu citou aí alguns casos de alguns pacientes que elogiaram, tá, o trabalho, que entraram em contato, mostrando quanto grato estavam. E tu citou alguns casos de pessoas de prática esportiva. Então, um cara que voltou a praticar o kite, não, Tava, a velejar, ele é um windsurf que ele. o windsurf, né? E a moça que voltou, a norueguesa que voltou a surfar. Essas pessoas chegaram pra ti, é, ou seja, vieram de outros locais pra cá pra fazer a cirurgia contigo, ou
são pessoas que estavam praticando atividade esportiva aqui no nosso litoral e acabaram chegando. Como foi? Estavam praticando aqui. Eles viajavam, são duas pessoas. A gente recebe muito pessoas que vêm de fora, né? O pessoal vem muito velejar aqui. Então, às vezes, é de lugar que não tem nem praia, tudo, mas fica atrás viajando para surfar, para velejar. Então, os dois casos que eu falei foram dois pacientes que chegaram pela emergência, né? E aí eu fui chamado, fui acionado para resolver o caso. Fiz, resolvi e a coisa caminhou bem. Recebe muito atleta de fora nas nossas emergências ortopédicas? Recebe. Recebe muito atleta amador, né? E às vezes profissional, porque lá na clínica a gente tem dois colegas que trabalham diretamente com o esporte, né? Que é o Dr. Roberto Oliveira, que é médico do Fortaleza, e o Daniel Gomes, né? Médico do Ceará. Além do João Paulo, né? Que foi fisioterapeuta do Ceará durante anos e anos aí, né? Se desligou agora do clube. Então, essa ligação você acaba tendo esse contato, né? Ajudando os colegas, às vezes em algum caso, o outro a conduzir. Então, e nas emergências é demais. Aqui no nosso litoral, como a gente tem muito surf, muito kitesurf, né? Então você vai ter essas lesões, né? E os pacientes procuram, acabam tendo direcionamento, né? Interessante, interessante. Eu comecei a surfar, voltei a surfar depois de operar uma surfista. Já foi? Foi. Aí ela falando, conversava tanto comigo, eu disse, olha, eu vou voltar a surfar. Aí depois, perguntei pra ela onde era uma escolinha que eu poderia ir. Só aquela coisa, é pandemia, pode ir lá, isso aí. Aí depois não pode, aí volta, né? Mas aí a coisa foi caminhando e foi tudo bem. Bacana, bacana. Pois, Andrezão, muito obrigado. Obrigado, Celso. Espero a gente se encontrar novamente aí pra um papo mais... pra um novo papo, né? E a gente vai ficando por aqui. Turma, você aí que gostou aqui, tem acompanhado a nossa conversa, tá precisando, tá com problema no pé, no tornozelo aí, precisa de uma consulta do Dr. André, André Silveira. Como é que a pessoa faz, doutor André, para marcar consulta com você hoje? Entra lá no site da Corpo, explica aí como é que funciona. Isso, a gente tem o telefone de contato, né, da Clínica Corpo, que tem disponível no site. Nós vamos Tá deixar certo? aqui, nós vamos deixar aqui um QR Codezinho também, então o telefone aqui para você que quiser acessar. Isso aí que é direcionado, né? Que tem o call center que é direcionado e casos de urgência, né? Pacientes que estão com traumas cirúrgicos ou lesões já cirúrgicas para avaliação, tem um contato também, o próprio call center da clínica passa para a minha secretária, que ela teria alguns casos que tem maior urgência, né? Perfeito, bacana. Muito bom. Então é isso aí, pessoal. Até um próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.